Com as bênçãos de Deus, damos início à 75ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Bengala a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Porque julgastes e defendestes a minha causa, aceita-te sobre o trono, tu que julgas segundo a justiça. Versículo 9. Solicito ao vereador Edmo a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aproveitando também que faça a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 101. Verificar a qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Lido, senhor presidente. Cito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Edson Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre. Presente. Bengala. Presente. Beto. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 74ª sessão ordinária da 7ª legislatura em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos requerimentos de números, aliás, das respostas aos requerimentos de número 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 488 e 489 de 2018, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o arquivamento do projeto de lei 13/2017L. Anuncio o recebimento do projeto de lei 28/2018L, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 14/2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Alumínio e, conforme preceitua o regimento interno, abrir-se-á um prazo de 15 dias para o oferecimento de emendas. 2018. Regimento interno da Câmara Municipal de Alumínio. Pela ordem, presidente. Esse projeto ele versa sobre o regimento interno da Câmara, foi debatido nas comissões e ele encontra-se em PDF no site, no portal de transparência da Câmara. Em razão da extensão do mesmo, eu solicitei a suprimida a leitura, até porque o cidadão tem acesso, bastante acessar o portal com muito melhor visibilidade do que ouvir a leitura do mesmo em plenário. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura, pelos motivos que foram aí alegados. Em discussão o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, então fica suprimida a leitura do regimento interno. Lembrando a todos que ele já encontra-se em PDF no portal da Câmara Municipal para todos aqueles que desejem fazer a leitura do mesmo. Lembrando a todos os vereadores que encontra-se aberto por um prazo de 15 dias para oferecimento de emendas. Solicito ao secretário que faça, então, a leitura dos requerimentos. Requerimento 572/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, requer a mesa do plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Orlando Moreira de Paula, ocorrido no dia 10 de novembro de 2018. Requerendo seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Nas sessões 12 de novembro de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 573/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, requer a mesa do plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar
pelo falecimento do senhor João Cardoso, ocorrido no dia 11 de novembro de 2018, requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. As sessões, 12 de novembro de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Orlando Moreira de Paula e do senhor João Cardoso. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 565/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Escola Municipal José Jesus Pais, no bairro Figueiras, existe um campo de futebol qual necessita de reparos, tais como manutenção do alambrado e pintura na arquibancada. Considerando que esses reparos são de extrema necessidade para a segurança e conforto dos munícipes usuários deste campo, é que requer a meus ouvidos plenários oficiais do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A previsão do senhor prefeito providenciar esses reparos o mais breve possível? Caso positivo, quando? Se negativo, por quê? Sala Sessões, 8 de novembro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 566/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Praça Dário Serioni, Vila Pedágio, é um espaço que proporciona convivência e recreação para os munícipes. Considerando que a referida praça necessita de manutenção, conforme fotos em anexo, que requer a meus ouvidos plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar devida manutenção na Praça Dário Serioni? Se 5 anos, se não, por quê? Sala Sessões, 8 de novembro de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 567/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na travessa da Rua Paulo Dias, altura do número 517, há um transformador conforme foto em anexo que praticamente invade a varanda do morador. Considerando que nos foi relatado que o morador, temendo algum acidente, proíbe até que seus filhos brinquem na varanda. Conforme o comunicado em anexo, a CPFL fará uma manutenção no dia 22 de novembro de 2018 na referida travessa que requer a mesa de ouvido plenário, seja oficiada ao senhor prefeito e a CPFL, solicitando as seguintes informações. 1. A CPFL pode trocar o referido transformador no dia 22 de novembro de 2018, caso negativo, por quê? 2. A prefeitura pode notificar a CPFL para que troque o transformador de local? Se 5 anos, se não, por quê? Sala Sessões, 9 de novembro de 2018, Beto, vereador. Requerimento 569/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que pela ordem, senhor presidente, solicito suspensão da sessão por 1 minuto. Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão o pedido. No vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, quero se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, a sessão está suspensa por 1 minuto. Então, ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta, presente. Edson Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre. Presente. Beto. Bengala. Presente. Nivaldo. Presente. Solicito ao secretário, continue a leitura do requerimento. Requerimento 569/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que vários munícipes moradores da rua Luiz Martins, no bairro Lidel, ao lado da escola Engenheiro Antônio de Castro Figueroa, reclamam que há um terreno, conforme mapa anexo, que já foi motivo de vários requerimentos, pois é grande a quantidade de mato que se forma no local, propiciando a reprodução de animais peçonhentos que acabam invadindo as casas vizinhas. Considerando que parte do local poderia ser utilizada para a recreação dos munícipes e parte como estacionamento para veículos,
o que desafogaria o trânsito da rua citada nos momentos de chegada e saída de alunos, diminuindo os acidentes ou os riscos de acidentes. É que requer a mesmo vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que se realize no local, nessa área, a área de lazer para os munícipes, com academia ao ar livre e campinho de futebol, além do estacionamento para a utilização dos pais e professores da Escola Engenheiro de Castro Figueroa? Se sim, quando, se não por quê? Sala Sessões, 9 de novembro de 2018, Edwin Bofeito, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Bom, os demais companheiros com certeza já ouviram reclamação também de pais e alunos quanto ao horário de pico na escola lá no Figueroa, onde há grande movimentação de crianças, veículos. Parece trânsito chinês ali, né, na China, né? Uma bagunça total. E do lado de cima da escola tem um terreno no qual o prefeito ele poderia pegar e estar dando uma atenção especial para a municipalidade e todos os alunos que ele frequenta, tanto proporcionando uma área de lazer, num lugar que tem mato lá, jogam entulho e moradores têm convivido com animais peçonhentos. Já não é a primeira vez que tem essa reclamação de moradores ali das adjacências, assim também como pegar e fazer uma área de estacionamento que possa pegar e estar aliviando, né, descongestionando o trânsito em momentos de pico, proporcionando maior segurança aos alunos, né, e às pessoas que ali frequentam. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento 569. Eu peço a palavra. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Ali sobre aquela região que Vossa Excelência fala, se não me engano, Rosimedes, está tentando lembrar o nome, teve aqui na Câmara esses dias falando da necessidade de implantar, de repente, uma mão de direção só, num dos sentidos, principalmente naquela confluência, quando liga, acho que a Luiz Martins com a José Jovino, que resolveria aquele estrangulamento. Muito embora a gente entenda louvável que seja naquela área onde está aquele monte de entulho fazer um parque, entra exatamente num problema que eu falava agora há pouco com a Marta, que depois a gente vai discutir na tribuna, que é quando um imóvel é desapropriado, ele tem uma finalidade, que no caso daquela desapropriação, se for o mesmo terreno que eu estou pensando, foi desapropriado do Gunter. E essa área foi reavaliada, a prefeitura não pagou a reavaliação e nem entrou na emissão da posse. Então a prefeitura não é dona do terreno ainda. E ainda que fosse dona do terreno, ela tem que destinar a área exatamente ao fim que desapropria, que o direito administrativo versa sobre isso. Senão tem um fenômeno aí chamado, no meio jurídico, de predestinação, que é quando você dá uma destinação diversa ao fim que foi desapropriado, o proprietário deposita o valor da desapropriação e pode reaver o bem, porque não tem finalidade. É chato e estranho falar isso, por exemplo, uma ideia de um projeto bom desse, colocar um parque do lado da escola, mas aquela área, primeiro, a prefeitura não pagou, está no precatório da prefeitura para pagar esse valor. E uma vez pago, ela se destina à habitação popular. Aquela área ela tem que ser paga e entregue, depois que a prefeitura entrar na emissão da posse, a área para o CDHU. No tocante ao trânsito, que é caótico, é preocupante, porque circulam crianças a pé, ônibus, veículos, motocicletas, ciclistas, então é uma miscelânea que tem ali, tem de resolver. E me parece, num primeiro momento, por mais transtorno que venha a causar, porque vai impactar algumas pessoas que moram na rua e estão acostumadas, fora do horário de pico, circular nas duas mãos de direção, a ideia do Rosimedes é de colocar uma mão de direção, já diminui esse fluxo e as pessoas vão seguir numa direção só, aumenta a segurança da via, aumenta a segurança das crianças que estão ali, mas como disse, vai impactar as pessoas que moram ali. Uma parte, por favor. Pois não, vereador. Eu agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência, que muito enriquece para a discussão, mas embora tenha tantos trâmites administrativos que não são mencionados no requerimento, algo tem que ser feito, né? Porque do jeito que está, não dá para ficar. Eu agradeço a atenção. Então, mas é nesse sentido mesmo que de ajudar no requerimento para saber do que é a área que pode ser feito. E a ideia que o Rosimedes tem, obviamente, de implantar uma mão de direção para melhorar a fluidez e a segurança do trânsito. Muito embora isso, obviamente,
impacte a vida das pessoas que, fora dos horários de pico, estão acostumados a circular nos dois sentidos da via. Mas me parece, num primeiro momento, embora o impacto que causa naquela comunidade, nas pessoas que moram, por hora a melhor das alternativas, no momento que a gente vive essa crise financeira e a falta de espaço para realizar isso daí, principalmente enquanto a prefeitura não paga o precatório da área que é mencionada. São as minhas palavras. Em discussão, requerimento 569. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Geraldo Atleta, aprova. Edson Bofete. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Bengala. Aprova. Beto. Enivaldo. Aprova. Professora Meire. O requerimento 569 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 568/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que os moradores do bairro Figueiras 2 vêm sendo prejudicados todas as vezes que chove na cidade, pois ao deixar a rua 25 de março e adentrar na rua L, existe um ponto crítico ao longo da referida rua, pois existem pontos que após cada chuva acarreta pequenos alagamentos e consequentemente excesso de barro, dificultando o acesso de veículos. É que requer a mesa do vídeo plenário do senhor prefeito para que preste seguintes informações. É possível que se realize o cascalhamento da rua supracitada? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala, sessões 9 de novembro de 2018. Edmo Bofete, vereador. Requerimento 570/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que após as fortes chuvas no final de semana, de 3 e 4 de novembro de 2018, houve a queda de uma árvore na entrada do bairro Vale Grande. E mesmo após o acionamento da Defesa Civil, nada foi feito. E a árvore continua caída no mesmo local, conforme foto anexa, atrapalhando o tráfego de veículos. É que requer a mesa do vídeo plenário do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Qual o motivo da demora em se retirar os restos da árvore após a queda? 2. Há previsão para a realização do serviço? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala, sessões 9 de novembro de 2018. Edmo Bofete, vereador. Requerimento 571/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na rua Rio Grande do Sul, nas proximidades do número 766, Vila Pedágio, há algumas árvores que cresceram demasiadamente e hoje estão em contato com o cabeamento elétrico, conforme foto anexa, com grande risco de ocorrer um curto-circuito. Considerando que essa demanda já foi assunto do requerimento 552 no ano 2017, porém o problema ainda não foi resolvido. É que requer a mesa do vídeo plenário do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja feita a poda das árvores da referida localidade? Se sim, quando? 3. Se não, poderia o Poder Executivo notificar o responsável legal para que realize a poda? Sala, sessões 9 de outubro de 2018. Edmo Bofete, vereador. Cito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 117/2018. Solicita pavimentar com concreto usinado a travessa da rua José Nicolau de Moraes, altura do 475, bairro Itararé. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 118/2018. Solicita substituir pavimentação com bloquetes por pavimentação asfáltica na rua Brasília Nicolau de Moraes, bairro Itararé. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 119/2018. Solicita limpar e desobstruir boca de lobo localizada na rua Paulo Dias, próxima ao número 52, Vila Paulo Dias. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 120/2018. Solicita notificar o proprietário da área baldia na rua Paulo Dias, localizado no lado oposto ao número 58, Vila Paulo Dias, para fazer limpeza de mato, entulho e lixo. Geraldo Atleta, vereador. Pela ordem presente. Pois não, vereador. Solicito que seja suspensa a sessão por 15 minutos, senhor presidente, para fins da moção que temos aí. Coloca em discussão o pedido do doutor Alexandre em suspender a sessão por 15 minutos. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador doutor Alexandre. Fica a sessão suspensa por 15 minutos. Nesse tempo, nós vamos aproveitar para fazer a entrega das moções. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, presente. Edmo Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente.
Temos inscritos no tema livre, o vereador Eduardo Delegacia, 15 minutos com a parte. Vereadora Meire, que preside a casa nesse momento, senhores vereadores, população de Alumínio aqui presente, internautas que nos acompanhem, boa noite a todos. Vou começar falando de coisa boa primeiro, né, para depois a gente entrar em algumas discussões que são imprescindíveis a essa sessão. A primeira delas é agradecer a todo o povo aluminense, de forma geral. Quando eu falo povo aluminense, entra no povo aluminense o Alexandre, o Enivaldo, Edmo, o Geraldo, a Meire, eu, Beto, Bengala, Renatinho, porque nós trabalhamos como povo nesse último sábado, fazendo arrecadação de alimentos, fomos para o mercado, divulgamos o evento de uma forma extremamente sadia, que é que eu falo que essa Câmara, quando se une, ela é muito forte. Não teve nenhum tipo de ponderação política em torno de nada disso. Foi um projeto trazido para dentro dessa casa, abraçado por todos os vereadores, abraçado pela Prefeitura, através do desenvolvimento social Cecília, abraçado pela comunidade, abraçado pelo comércio, abraçado pelas pessoas que arrecadaram 3,5 toneladas de alimentos. O desenvolvimento social, acho que fazia mais de ano que não tinha a capacidade de gestão para poder ceder cestas básicas às famílias que mais precisavam. Seguimos os moldes do projeto Sorocaba, obviamente, eu brinco, que foi muito rápido a maneira como a gente teve que se organizar, e se não fosse no coração não tinha saído nada, mas saiu e superou as expectativas todas para um primeiro evento, sem tempo de divulgação, sem tempo de fazer uma correta organização, mas que eu posso dizer para você que o que prevaleceu foi a vontade e a vontade das pessoas de ajudar. Então são 3,5 toneladas de alimentos, que eu sei que o critério da Cecília lá no desenvolvimento agora vai ser de dar para as famílias de vulnerabilidade, para as famílias que mais necessitam. Saindo desse assunto e vindo ao assunto que ainda agora foi tratado aqui pela Marta, quando mencionado o vereador do bairro lá, que é o Beto, que é o vereador do Paraíso, Marta, acontece muita coisa dentro da prefeitura, que envolve prefeitura e Câmara Municipal, que é o que a gente chama de bastidor político, e que a gente atua e às vezes a gente não é visto. A ideia de tirar a instituição da escola, acho que já está na cabeça do Bimbão desde o final do ano passado, e eu quero fazer um testemunho aqui do Beto, porque me convidou a estar com ele dentro da prefeitura, da insistência dele e das palavras deles com o prefeito Bimbão, no sentido: Bimbão, o projeto é bom, o projeto é comunitário, pelo amor de Deus, não mexe nisso. Foram nessas palavras. E eu estava lá presente para testemunhar isso, então acho que é importante que eu fale, não estou falando disso agora, estou falando disso em fevereiro, março desse ano. Porque quando eu recebi a notícia pelo WhatsApp de um amigo contando de mais uma façanha, porque isso aí que eu tenho que classificar como façanha, eu liguei para o Beto e falei: pô, não acredito, mas a gente já não tinha falado no começo do ano? Então foi falado, foi insistido, e entra dentro daquela história de a gente ficar apagando um incêndio por semana, que está começando a virar um incêndio por dia. Quando estourou, digamos assim, essa bomba, porque vocês desenvolvem ali algo que o poder público deveria desenvolver, e com vigor, e com investimento, né, que é essa proteção básica da criança e do adolescente. Quando veio essa história, todos os vereadores, que a gente tem um grupo que se conversa, refutaram isso, acharam um absurdo. Tanto que na reunião que teve, eu tive lá com o Bimbão, eu não tenho problema de a pessoa apresentar uma ideia melhor que a minha. Se apresentar, a gente abraça essa ideia. Se a ideia dele é apresentar esse projeto de lei e ele tiver amparado dentro de legalidade, e não for só uma fumaça boa ou ruim que está levantando para esconder ou camuflar essa ideia de tirar lá, pode mandar o projeto, duvido que alguém vai rejeitar. Mas o que pesa é a primeira questão, que eu não sei de cabeça, é saber qual o fim da desapropriação daquele terreno, que se não me engano foi da família Ionel do Sato. Se o fim dele é para construir um campo, o prefeito simplesmente não pode passar essa área para construção de habitação popular. Se o fim é para habitação popular, ele não pode passar para fazer uma praça, porque tem um objeto da desapropriação, ele tem que ser cumprido. Se ele assim o fizer, e os proprietários da terra
entenderem, eles depositam o valor da desapropriação e vão reaver a propriedade. E num momento como esse, sabendo que está para passar uma duplicação na frente da propriedade, eu duvido que não vai reaver. Então o prefeito tem que ter cuidado na hora de pensar os seus projetos, e um cuidado o quê? De planejamento e de direito, para saber o que pode ou não pode fazer. Naquela reunião, eu perguntei, logo que começou, e a Marta estava lá com a gente, por que motivo não pode? Porque está num prédio da prefeitura, da educação, e tem uma relação indireta com o Fundeb. Gente do céu, está 15 anos lá, funcionando, atendendo a comunidade, tem aula de reforço escolar lá dentro, se isso não auxilia de todo modo a educação, não sei mais o que pode. Tem aula de capoeira, a gente sabe que a arte marcial concentra a criança, dá disciplina. Então, está atrelado à escola e desenvolve a comunidade. Pois bem, poderia e deveria permanecer como está. Se o problema é que o prédio está vinculado na educação, simples. Em vez de fazer todo esse malabarismo, manda um projeto de lei para a Câmara, pegando aquela área, desmembrando e passando e convencionando isso ao desenvolvimento social. O desenvolvimento social vai lá e faz uma autorização de uso do espaço. Resolveu o problema, não tem que voltar. Mas vamos voltar para a ideia mirabolante do prefeito. Não é que a gente não quer, é porque é mirabolante. Imaginar que ele possa doar essa área, ele vai ter que fazer um chamamento público, minimamente. Ele vai ter que pegar essa área e falar quais instituições da cidade estão interessadas em receber essa doação, porque o bem é público, ele tem que abrir a todos de forma igual. Aí vamos imaginar que apareçam 2 ou 3. A área já não serve para 2 ou 3. E de repente de 2 ou 3, uma ganha. E pode não ser vocês. Então para que ficar inventando moda, se é só dar o passe ali, ó, certinho, colocar na cara do gol? Eu saí daquela reunião porque as pessoas conhecem, né, o meu temperamento. Tem coisa que a gente vai absorvendo, e eu estou absorvendo desde que eu assumi esse meu 3º mandato com o Bimbão. Eu estou absorvendo pancada de tudo quanto é lado, para que o carro não saia de vez do trilho. Porque a vontade que dá, que cada situação que ele cria, é de deixar para ver onde vai dar. Só que se a gente, com a responsabilidade que tem, não só de fiscalização, mas de assessoramento, deixar para ver onde vai dar, eu sei onde vai dar. Vai para o buraco. Então fica difícil a gente pensar em andar com outro projeto, quando você tem que ficar voltando atrás todo dia do que está passando. Cada dia a gente tem que resolver uma coisa, que não é reclamar, mas o vereador ganha para fazer isso. Gente, a gente pode andar, caminhar. A ideia da administração é passos largos à frente. A gente dá um passo para frente, eu já falei aqui, e dá 5 para trás. Não é nem questão de não sair do lugar, a gente está andando para trás. Porque não dá tempo de se resolver outras coisas, fica resolvendo um problema como esse, que não tinha nem que ter sido criado, não tinha nem que ter sido cogitado. Agora o problema é esse, desmembra, que é mais fácil, porque essa ideia de fazer a doação implica, primeiro, saber se não vai dar a predestinação do terreno, que pode impactar o município, saber por qual processo que ele vai fazer a doação, porque ele não pode escolher um e doar. Minimamente, o mais simples, imagino seja o chamamento, e não sei se ele absorve, porque pode ser feita essa modalidade, e vai criar um problema de doação, que daí vai ter que levantar a sede, gera custo, porque se for falar que ele vai fazer, gente, não terminou o banheiro lá que começou faz 2 anos. Não, mas é verdade, não terminou. Então, vamos ter critério na hora de pensar as coisas e pensar numa maneira de resolver. Da minha parte, pode contar com a minha cobrança, com o meu apoio aqui dentro da Câmara, em todos os sentidos, para que o projeto ali permaneça, ou se for por doação e vier o projeto, obviamente que a gente vai votar favorável. Mas eu me vi obrigado a vir aqui, não para falar em defesa do Beto, porque o Beto não precisa que eu o defenda, mas é para falar como funcionam as coisas, e às vezes as pessoas nem sabem. E não é só esse caso. Tem um monte de coisa que acontece todo dia, e que às vezes o negócio estoura 6 meses depois, e a gente estava 6 meses tentando contornar a situação. E nesse caso eu garanto, está mais de ano contornando a situação. Porque o Beto me chamou para estar lá. Eduardo, é lá da comunidade, vamos lá dar uma força, porque aqui na Câmara a gente faz isso. A gente se une para ter mais força na hora de pleitar. E pro Beto, e para mim, isso era um assunto que tinha sido resolvido em março desse ano, sem ninguém saber e sem ninguém fazer publicidade do assunto.
Porque nem o Beto fez, nem eu nem fiz, mas é importante que vocês saibam, porque senão dá a impressão assim, o cara é vereador do bairro e não faz, de repente não fez nada. Fez sim, em março desse ano, brigando para que não mexesse com essa história desde o começo do ano. São as minhas considerações, senhor presidente. Temos inscrito no tema livre, vereador Dr. Alexandre Amaral, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente aqui no plenário, a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadoras, uma boa noite a todos. Bom, hoje coincidiu de nós recebermos aqui pessoas que trabalham para o bem da nossa cidade, que foram aqui singelamente homenageadas, mas com muito carinho, né? Acho que todas essas moções que nós entregamos são moções que a gente faz com muita consideração. E a Marta, o Ricardo, o Santos, né, e outros tantos que trabalham aqui, a própria Dorinha, como a Marta disse, que há anos vem com esse trabalho social, só de parabéns. Parabéns, porque a gente sabe que muitas das atividades que vocês fazem eram atividades que deveriam ser feitas pelo Poder Executivo, ser feitas pelas autoridades do município, e acabam não sendo feitas. E eu acho que assim vocês estão de parabéns, como o Eduardo disse, esse sábado eu participei de uma mobilização, como todos os vereadores nós participamos, né? E realmente a Câmara em si, acho que partiu daqui esse projeto e foi acreditado pelo Departamento de Desenvolvimento Social e foi um projeto assim maravilhoso. Acho que a gente pode entender o quanto é satisfatório para vocês que fazem esse trabalho social. Fazendo esse trabalho no sábado, a gente pode compreender o quanto é bom a gente ajudar o próximo, o quanto é bom a gente poder contribuir para as pessoas, né? Então, parabenizar aqui a todos os envolvidos, os vereadores, os voluntários que estiveram nos postos aí de coleta, a todos que contribuíram. Tem o Nivaldo aqui, peguei ele cedo lá já no Taraborelli e fez a doação com a gente, pessoas, né, que acreditaram, enfim, a todos que acreditaram. Falando aqui também sobre a questão lá da instituição da Dorinha, da criança e do adolescente, como o Eduardo falou, é uma pena que as pessoas que lutem tanto para algo dar certo, né, que tem que fazer um bingo para arrecadar ali um pouco de dinheiro, que tem que se dedicar um mínimo para fazer alguma coisa, sejam do dia da noite ameaçadas e recebam lá uma notificação extrajudicial num tom que quando eu li, realmente é um tom assim que dá vontade de fechar as portas e ir embora e largar tudo, né? Porque foi uma falta de reconhecimento total ao que essas pessoas fizeram ao longo de todos esses anos, junto ali principalmente a comunidade do bairro Paraíso. E como foi dito também, eu não consigo entender por que criar problema. A cidade já tem muito problema, a gente não precisa criar mais um. E aqui é o contrário, toda semana se cria um. Mas aí parece que se cria e a solução vem tão milagrosa que às vezes a gente fica assustado. Foi o caso aqui dos agentes patrimoniais. Um dia vieram aqui porque iam cortar a periculosidade. Foram falar com o prefeito, aí se criou ao contrário, se igualou, veio uma vantagem. Hoje... outro dia, por exemplo, o ponto facultativo do dia 16, se deu ponto facultativo, se cortou, e agora se forem reclamar lá, capaz de dar um mês de dezembro inteiro de ponto facultativo. Por quê? Porque são medidas sem planejar, como é o caso da instituição, que está trabalhando há 15 anos no mesmo local, e agora vem se dizer que está prejudicando a educação do município. É um absurdo isso. No sábado, acho que no sábado retrasado, eu estive lá na associação, e tinha mais de 40 crianças lá para fazer uma aula de capoeira. A gente sabe o Adriano Ávila que tem feito lá um projeto junto com a Marta de fotografia e outros tantos. Aquilo era um modelo. E a gente é surpreendido com esse tipo de postura que eu vi. A Marta ligou, acho que para todos os vereadores aqui, falou, a gente vê o desespero, né? Porque a pessoa, que ela falou, mexe no emocional da pessoa. Mexe no emocional. E aí hoje se cria uma situação. Também não sei qual é a legalidade, mas assim, do meu ponto de vista, eu queria dizer que eu me coloco favorável, né, havendo embasamento. Eu acho que aqui na Câmara a gente pesa bem essa questão dos pareceres. Eu acho que dos anos que eu estou aqui na Câmara,
dizer que eu vi algum projeto passar quando foi inconstitucional, muito difícil aqui, quando tem um impedimento legal, mas colocar aqui para Marta, para a Dorinha, para todos lá que auxiliam na associação, que a gente se coloca à disposição. Isso pode ter certeza. Tem um trabalho de bastidores forte aqui para que isso não ocorresse, No dia que eu recebi aqui, Marta, eu mostrei para o Beto, a primeira pessoa a vir, Beto, olha, o Beto falou, não acredito, porque o mais que eu pedi para que isso não acontecesse. Então tem um trabalho aqui bem forte nisso, e eu acho que é praticamente unânime aqui na Câmara a questão de a gente estar com vocês. A gente sempre reconheceu o trabalho da associação, votávamos aqui subvenções, né? E por alguns motivos foram tiradas, motivos legais, e enfim, eu acho que não precisava chegar nesse ponto, como foi. Nós temos 2 banheiros aí que vai terminar a grande obra de 4 anos e não parece a Catedral da Aparecida do Norte, não vai terminar, sempre vai ter algo para fazer, e está lá, gastando energia porque não se usa, e está sendo feito. Então acreditar que vai fazer alguma coisa, não sei, eu só acredito o dia que a gente estiver lá na inauguração e podendo receber. Mas enfim, o caminho que tomar, saiba o seguinte, em meu nome, acho que em nome dos colegas, nós estaremos juntos da associação, juntos com vocês nessa caminhada. Os vereadores aqui compreendem perfeitamente. Vejo o Bengala aí, trabalhou no sábado, daí no domingo eu falei, vou ver o Bengala que tem encontro da Romaria, ele não estava, mas sei que todo evento aí das crianças portadores de necessidades, né, Bengala? Ele participa de um jeito, ele participa de outro. Sim, Alumínio é um pessoal caridoso, então pode ter certeza que a gente está com vocês nessa luta aí, e não vão deixar vocês aí no sereno não, tá bom? É o que eu tinha a dizer, obrigado. Inscrita ao uso da palavra por 15 minutos com a parte, a vereadora professora Meire. Boa noite a todos, os presentes, senhores vereadores. Só complementando, né, o que é falado, que foi falado pelo vereador Eduardo, vereador Alexandre, eu brinquei hoje, pouco antes da sessão, né, André? Falei para o André que eu tive o azar de ser eleita nessa gestão, né? Porque chega uma hora que te dá tanto desespero que você acaba falando esse tipo de coisa. Não sei se as outras também era muito diferente para o legislativo, mas enfim, eu me sinto muito desmotivado em alguns momentos. Já tenho dito isso várias vezes, porque a gente tem tanto projeto para colocar em prática e acaba se perdendo e perdendo energia. Não digo nem que é tempo, né? Porque tempo a gente acha para trabalhar, mas a gente acaba perdendo energia com esse tipo de complicação, né? Que não deveria existir. Única coisa que segura e verdade tem que ser dita é que eu não sei como era o ambiente anteriormente, mas hoje o legislativo aqui eu sinto que tem o total apoio dos vereadores e a gente trabalha em consonância, a gente trabalha juntos aqui. E acho que só por esse motivo é que as coisas não estão piores do que estão, né? Porque a gente se une, a gente barra muita coisa, incessantemente em reuniões, né? E fala aqui, briga, algumas coisas a gente consegue reverter, outras não, mas não tem sido um tempo muito fácil, não. Eu só estou usando, Marta, para te dizer que é triste ver uma pessoa falando, como você disse aqui, talvez pela minha proximidade, né, e talvez por ser educadora e saber o quanto faz diferença para a gente mudar a vida das pessoas, e ver você falando aqui com lágrimas escorrendo nos olhos, cortou meu coração, né? Você foi minha aluna, né, em tempos remotos. Eu tenho um orgulho danado de ver, tanto você foi minha aluna quanto o Jair, né, seu esposo, e eu tenho um orgulho danado de ver a pessoa que você se tornou, né? Eu me solidarizo, porque o que é a educação, né? Nós sábado fizemos um ato gigantesco de educação, né? Nós nos colocamos na frente dos estabelecimentos, passamos na porta das pessoas pedindo alimento, e como as pessoas contribuíram com isso. E todo mundo no final do dia, ao invés de estar cansado, estava com uma adrenalina, feliz, porque a nossa meta era 1 tonelada de alimentos e foi para 3,5 toneladas. E isso faz com que a gente perceba que a população
ela é receptiva, a população ela atende sim quando é chamado, e a demonstração disso é o trabalho que a Marta, que a Dorinha, né, que os voluntários, o Adriano, fazem lá no Paraíso. A gente pode não ficar muito presente, porque quando você é eleito para um cargo, se você comparece num lugar, você é visto como uma ação política, e às vezes a gente não vai, não porque não está se importando, mas para que não pareça que tem um interesse por trás dessa ação, né? Então a gente acompanha sim, a gente sabe sim do carinho que todos aqui têm, não só pela instituição de vocês, mas pelas outras também. Vocês têm essa defesa aqui no Legislativo, vocês são representados sim, mas vocês precisam entender que a gente depende também de uma pressão e depende da boa vontade do Executivo, porque quem tem a caneta nas mãos é o Executivo, né? Então assim, a sensação é de muita tristeza ver vocês passando por isso. Eu não contava que vocês fossem passar por isso quando eu fizesse parte da gestão. É muito triste isso, me deixa muito desanimada. Acho que por uma luz divina na reunião, eu deixei minha assessora me representando, porque eu tinha compromisso médico, né, em Sorocaba, uma consulta que eu já estava esperando há muito tempo, porque eu não sei o que seria, né, o Eduardo teve a finesse de se retirar, eu não sei como eu me sentiria perante um prefeito tratando vocês da maneira que eu sei que vocês foram tratados, né? A Dorinha é uma senhora, você é uma senhora casada, Marta, né, nós somos todos seres humanos e é inadmissível um tratamento dessa maneira, né? Então assim, fica aqui a minha indignação. Vocês podem contar com o meu apoio, nem que seja para vir para frente da Câmara, fazer protesto, o que vocês queiram fazer, se ele não nos ouvir, para procurar o Ministério Público, né? Eu não sei o que dá para ser feito além, né? Porque agora parece que tem outra reunião, né, Geraldo? Não sei se vai se concretizar ou não, né? Mas a gente precisa ver o que vai ser feito com relação a vocês. Não só o meu apoio, mas o apoio de todos os vereadores. Às vezes o vereador não fazer muito uso do microfone, gente, não quer dizer que ele não está trabalhando, né? Porque às vezes eu sou professor, eu tenho essa facilidade, gosto da fala, mas o que a gente mais faz nos últimos tempos é falar, é conversar e tentar traçar diretrizes aí para que a cidade não seja mais prejudicada do que vem sendo. E assim, eu sinto e agradeço os meus colegas que eu tenho todo o apoio aqui. Eu nunca tive um problema, né, de apresentar um projeto ou de colocar alguma ideia e ter algum vereador batendo de frente aqui. Pelo contrário, nós somos muito unidos aqui. E acho que é o que dá força para continuar. Mas não desistam, porque o Eduardo falou de educação, né? É óbvio que o que vocês fazem é educação. Vocês trabalham com arte. No Brasil tem essa besteira de tratar artista como vagabundo, né? Você trabalha com arte, você não é um profissional, você não quer trabalhar, como se não fosse importante, né? Vocês têm aí a questão da capoeira, que trabalha a coordenação motora, a própria arte, uma visão diferenciada numa fotografia. Então falar que isso tudo não é educação é no mínimo uma bestialidade, né? Porque educação não é só ficar sentado num banco escolar e assimilando o conteúdo, né? Então assim, conte com o meu apoio, né? O apoio dos vereadores aqui. Nos machuca e indigna muito esse tipo de ação, porque não nos representa. Quando chega para nós aqui, já chega feito uma bomba, ele já tomou a decisão, e nós ficamos sabendo muitas vezes por vocês, né? Assim como o decreto que foi revogado, nós ficamos sabendo por funcionários, porque eles não têm esse respeito, não se tem esse respeito de nos comunicar, né? Só é comunicado algo que depende de aprovação aqui, aí vem com cordialidade, conversando antes, mas se não depende, eu mando, né, e vou colocando em pauta, e quem concorda, concorda, quem não concorda, tanto faz, né? Nós tivemos, né, Eduardo, semana passada para pedir que ele voltasse atrás dessa questão do ponto facultativo, que a gente sabe que os funcionários se organizam, né, e já não tem os aumentos que deveriam ter, né, o que acha que merece, e ele foi categórico dizendo que não vai voltar atrás, que não vai voltar atrás, que não adianta ninguém fazer esse pedido. Então assim, eu tenho evitado muitos contatos, assim, vou mais nas reuniões, porque chega uma hora que a paciência vai acabando, né? E para você manter
a linha, ou até mesmo se poupar, eu estou preferindo comparecer mais em conjunto. Mas se vocês precisarem da minha presença, eu estou à disposição. E Marta, não se desespere não, né? Você crê em Deus, você é uma pessoa muito firme aí na fé, e tem como achar uma solução. A gente não pode deixar com que essas provações tirem a gente do eixo, tá? Parabéns pelo trabalho, saiba que eu me orgulho muito de você, né? Porque eu conheço a sua história, e esse projeto eu sei que é a menina dos seus olhos. Então, parabéns, Dorinha, né? Os voluntários, e vamos continuar, a gente vai achar um jeito de solucionar isso. Obrigado. Viremos agora por 15 minutos com a parte o vereador Enivaldo de Jesus. Senhor presidente, senhores vereadores, a população que está aqui nessa noite, aquele que nos acompanha pela rede mundial de computadores, uma boa noite. Lógico que também, dando total apoio a Marta, a Dorinha, né, que eu tive o prazer de conhecer a sua mãe, a dona Alice, uma simpatia de pessoa. Também deixo aqui o meu apoio, tá, a vocês, e pode ter certeza que aquilo que precisar de mim como vereador, como cidadão, estarei presente. Lógico que a gente não consegue estar em tudo que a gente gostaria de participar, mas dentro das possibilidades, nós estamos juntos, trabalhando, né, como foi no projeto Oasis, nas reuniões, em tantas outras situações. Deixo aqui também o meu apoio, toda certeza. Também gostaria de agradecer aqueles que doaram, né, os alimentos nesse sábado, no dia 10, ao qual também participei com alguns colegas nessa coleta desses alimentos. Como pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós fazemos sempre muito evento nesse sentido. Então isso está em mim, e eu amo servir, né? Eu amo realmente trabalhar em prol do próximo. Não é de agora, isso já vem de muito tempo, que isso faz parte da minha pessoa, da minha essência. Então, se hoje nós assumimos essa posição de estar na Câmara, né, aprove a Deus tudo como aconteceu, né, logicamente eu sempre falo para as pessoas, logo no início, quando eu assumi lá em fevereiro, as pessoas falaram assim: puxa, você acredita, você acha que Deus matou o Natal para você assumir o local onde você está? Eu falo, não fale besteira, não ouse a falar besteira, não abra sua boca para falar uma coisa que você não sabe o que você está falando. Mas a vida é assim, hoje estamos vivos, amanhã nós não sabemos, né, Bengala? Amanhã nós não sabemos, né? Então, a vida é assim, cabe a nós fazermos o nosso melhor, cabe a nós estarmos diante de Deus e fazer o nosso melhor para o próximo. E nesse sábado também, após realizar ali, eu fiquei aqui na porta do mercado Taraborelli, realizar as coletas junto com alguns amigos, junto com o Santos, né, com algumas pessoas. Eu tive que sair porque também neste sábado nós inauguramos na entrada da cidade um tótem que está escrito a 1,80 m por 1 metro de largura, alumínio: Jesus te ama. Então este é um projeto que não partiu da minha pessoa como vereador do município. Este é um projeto que já existe há muito tempo. A Marta que está aqui, o seu esposo que está aqui, que participam também ativamente da CEPAL, do município, que é o Conselho Evangélico em Prol de Alumínio. Esse é um projeto que se tem há muito tempo, não é de agora. É um projeto que nós tínhamos, mas como eu disse, aprove a Deus que este foi o momento de acontecer, e está lá instalado, declarando o amor de Jesus Cristo pela nossa cidade, pela vida de cada um. Ah, mas eu não acredito, não tem problema, você não acredita, mas Ele continua amando do mesmo jeito, né? Então, todo aquele projeto que foi realizado ali, agora há pouco conversando com a vereadora Meire, né, ali não foi gasto 1 centavo de dinheiro público. Tudo o material que foi usado ali, parte do Conselho Evangélico em prol da cidade de Alumínio. Uma, porque a prefeitura não pode nem apoiar um projeto desse com verba. Lógico, temos autorização, tem a liberação do prefeito para ser instalado ali. Então, lendo um versículo da palavra de Deus, que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torne bem legível sobre tábuas,
para que quem passe correndo possa ler. O que nós entendemos isso? É um outdoor, é um totem, letras grandes escritas, né? Abacuque, capítulo 2, versículo 2, dentro da Bíblia já nos fala sobre esta exposição de palavras sobre uma madeira alta escrita. Então o que está ali na entrada da cidade é algo que foi já programado há muitos anos, mas somente agora nós tivemos a oportunidade de poder estar lá ali na entrada da cidade. Continuo deixando aqui, Marta, não vou me alongar muito para não cansá-los, mas deixo aqui, não a Marta, mas a todos aqueles que estão aqui, o nosso apoio aqui na cidade, o meu apoio como cidadão, como vereador. Muito obrigado e boa noite. Não, tema livre, solicito ser suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a segunda discussão do projeto de lei 56/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Pois não, vereador? Trata de segunda discussão, solicito que seja suprimida a leitura do projeto 56/2018. Coloque em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura do projeto por se tratar de segunda discussão. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica suprimida a leitura em segunda discussão do projeto de lei 56/2018. Eu coloco, então, em discussão o projeto de lei. Em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, que faça a votação nominal do mesmo. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bofete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Aprova. Amaral. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprovo. O projeto de lei 56/2018, em segunda discussão, segue aprovado por 8 votos. Eu solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 1/2018 ao projeto de lei. Emenda impositiva número 1/2018, de autoria de todos os vereadores, ao projeto de lei número 56/2018. Fica criado no programa de trabalho natureza despesa anexo 2, no órgão 02.14.00, Departamento de Saúde, o seguinte projeto: aquisição de equipamento de raio-x DR, aparelho de radiodiagnóstico fixo digital, no valor de R$470 mil. Para a cobertura da inclusão do projeto acima criado, será reduzido a seguinte dotação: Programa de Trabalho, anexo 6, 02.00.00, Poder Executivo, Gabinete do Prefeito, Reserva de Emendas Parlamentares, R$324 mil. Sala de Sessões, 30 de outubro de 2018, Eduardo Delegacia, Professora Meire Barbosa, Geraldo Atleta, Edmo Bofete, Renatinho Watanabe, Alexandre Amaral, Bengala, Beto e Enivaldo, vereadores. Justificativa. Com o advento da emenda à Lei Orgânica Municipal, que possibilitou aos vereadores apresentarem emendas impositivas, resolvemos juntar os valores individuais que cada edil teria direito e apresentar a emenda coletiva para possibilitar a compra de aparelho raio-x digital a ser utilizado no pronto atendimento municipal. Coloque em discussão a emenda. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bufete. Aprova. Renatinho Watanabe. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprovo. A emenda de número 1 ao projeto de lei 56 segue aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 2. Emenda impositiva número 2, de autoria de todos os vereadores, ao projeto de lei 56/2018. Fica criado no Programa de Trabalho Natureza e Despesa Anexo 2, no órgão 02.14.00, Departamento de Saúde, o seguinte projeto: a aquisição de equipamento ultrassom diagnóstico sem aplicação transgeográfica, R$144 mil. Para a cobertura da inclusão do projeto acima criado, será reduzido a seguinte dotação: Programa de Trabalho, anexo 6, 02.00.00, Poder Executivo, Reserva de Emendas Parlamentares, R$180 mil.
Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 30 de outubro de 2018. Eduardo da Delegacia, professora Meire Barbosa, Geraldo Atleta, Edson Bofete, Renatinho Watanabe, doutor Alexandre Amaral, Bengala, Beto e Enivaldo, vereadores. Justificativa. Com o advento da emenda à Lei Orgânica Municipal, que possibilitou aos vereadores apresentarem emendas impositivas, resolvemos juntar os valores individuais que cada edil teria direito a apresentar emenda coletiva para possibilitar a compra de equipamento, ultrassom diagnóstico, para a utilização no centro de saúde. Coloco em discussão a emenda número 2 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Edson Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. A emenda número 2 ao projeto de lei 56 segue aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 3. Emenda impositiva 3/2018, de autoria de todos os vereadores, ao projeto de lei 56/2018. Fica criado o programa de trabalho natureza de despesas anexo 2 no órgão 021200, Departamento de Esporte e Lazer, o seguinte projeto: aquisição de van com capacidade para 20 lugares, no valor de R$ 180 mil. Para a cobertura da inclusão do projeto acima criado, será reduzido da seguinte dotação: Programa de Trabalho, anexo 6, 02.00.00, reserva de emendas parlamentares, R$ 180 mil. Sala de Sessões, 30 de outubro de 2018, Eduardo da Delegacia, professora Meire Barbosa, Geraldo Atleta, Edson Bofete, Renatinho Watanabe, doutor Alexandre Amaral, Bengala, Beto e Enivaldo, vereadores. Justificativa. Com o advento da criação das emendas positivas, que possibilitou aos vereadores apresentarem tais, resolvemos juntar os valores individuais que cada edil teria direito a apresentar emenda coletiva para possibilitar a compra de uma van para o transporte de atletas para deslocamento a outras localidades, atendendo a várias modalidades que atende o Departamento de Esportes. Coloca em discussão. Coloca em discussão a emenda de número 3 ao projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Edson Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Aprovo. Amaral. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. E Enivaldo. Aprovo. A emenda número 3 segue aprovada por 8 votos. Tínhamos inscrito na ordem do dia o projeto de lei 13, que fica arquivado a pedido do autor. Passamos então à discussão única do projeto de lei 3/2018-L, que dispõe sobre a denominação do logradouro público que especifica. Solicito ao secretário. Pela ordem, que faça- presidente. Pois não, vereador? Solicita a retirada desse projeto por 3 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2018-L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiada por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2018-L. Discussão única do projeto de lei 24. Pela ordem, presidente. Não. Também solicita a retirada desse, só que por uma sessão. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 24/2018-L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica adiado por uma sessão a discussão única do projeto de lei 24/2018-L. Por extensão, a emenda de número 1 também sai da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 26/2018-L, que altera os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da lei 1486, que dispõe sobre a recuperação de pavimento asfáltico nos casos em que menciona. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 26/2018-L. Altera os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º da lei 1486, que dispõe sobre a recuperação de pavimento asfáltico nos casos que menciona. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º da lei municipal 1486 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Inciso 1. Multa no valor de 1.000 firmas. 2. Na reincidência, multa no valor de 2.500 firmas. 3. Permanecendo a inflação, multa no valor de 5.000 firmas
a ser aplicada mensalmente enquanto durar o descumprimento da lei. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições contrárias. Alumínio, 30 de outubro de 2018, Enivaldo, vereador. Justificativa. Entendemos necessária a apresentação desse projeto de lei com a finalidade de aumentar a multa prevista na Lei 1486, que foi de autoria do vereador Alexandre Amaral, em razão de inúmeros abusos cometidos pela Sabesp, que é relapsa na manutenção das ruas da nossa cidade, após intervenções para a realização de atividades ligadas ao seu serviço. Enivaldo, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicito ao secretário que faça a votação nominal. Professor Amir Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Edinho Bufeto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 26/2018L segue aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 27/2018L, que dispõe sobre a concessão de abono de emergência aos servidores da Câmara Municipal de Alumínio. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei 27/2018L dispõe sobre a concessão de abono emergencial aos servidores da Câmara Municipal de Alumínio. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, fica concedido aos servidores da Câmara Municipal de Alumínio um abono salarial de emergência no valor de R$1.000, exclusivamente para o mês de dezembro de 2018. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 1º de novembro de 2018. Eduardo Delegacia, professora Meire Barbosa, Geraldo Atleta. Justificativa. Esse projeto visa proporcionar aos funcionários da Câmara Municipal abono salarial emergencial. Eduardo Delegacia, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, aprova. Edinho Bufeto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. O projeto de lei 27/2018L segue aprovado por 8 votos. Primeira discussão do projeto de lei 55/2018, que altera a lei municipal 435 de 99 e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito a retirada desse projeto de lei por 5 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em adiar por 5 sessões a primeira discussão do projeto de lei 55/2018. Em discussão o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta. Fica adiado por 5 sessões a primeira discussão do projeto de lei 55/2018. Primeira discussão do projeto de lei complementar 2/2018, que altera a lei municipal 67 de 93 e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Igualmente ao projeto anterior, pois trata-se de projetos que procuram aumentar os impostos, nós pedimos a retirada do projeto de lei por melhor discussão por 5 sessões. Em discussão, o pedido do vereador em adiar por 5 sessões o projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo. Fica adiado por 5 sessões a discussão única do projeto de lei complementar 2/2018, que altera a lei municipal 107. Discussão única sobre o projeto de decreto legislativo de número 3/2018, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício 2016. Projeto de decreto legislativo número 3. Só um segundo, vereador. Antes de eu anunciar que Vossa Excelência faça a leitura, eu quero consultar aqui a presença do ex-prefeito Tiseu ou de algum representante do prefeito, advogado, que queira fazer
o uso da palavra. Consulta então se há a presença do prefeito Tiseu ou de algum advogado ou representante legal. Como ninguém se manifestou, ausente a presença do ex-prefeito ou de representante, agora sim solicito ao vereador que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 3/2018. Projeto de decreto legislativo número 3/2018. Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2016. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio relativas ao exercício de 2016, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 22 de outubro de 2018. Edmo Aparecido de Oliveira Paes, presidente. Paulo Roberto da Silva, membro. Justificativa. Fizemos o projeto de decreto legislativo nesses termos, acompanhando a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Edmo Aparecido de Oliveira Paes, presidente. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra. Eu vou colocar em votação, Geraldo, mas antes eu quero só lembrar aos vereadores que quem aprovar o projeto de lei rejeita as contas, porque o projeto é de rejeição das contas. E quem rejeitar o projeto de lei está a favor de aprovar as contas. Agora sim, eu solicito ao secretário que faça a votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprova. Professora Meire Barbosa. Rejeito. Geraldo Atleta, rejeito. Edmo Bofete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Rejeito. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Rejeito. O projeto de decreto legislativo segue aprovado por 5 a 4. Por 5 votos. Como não atingiu os 2/3, permanece rejeitada a conta, que necessitava da maioria para reverter a decisão do Tribunal de Contas. Então, fica mantida assim a decisão do Tribunal de Contas e também a aprovação do projeto, rejeitando as contas do prefeito. Discussão única do projeto de resolução 13/2018, que dispõe sobre a alteração da organização administrativa da Câmara Municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de resolução número 13/2018. Dispõe sobre a alteração da organização administrativa da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. O inciso 2 do artigo 2º da resolução 13/93, de 12 de abril de 93, com as alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 2. Secretaria-Geral, na qual estão contidas as diretorias legislativa, financeira e jurídica, onde está vinculada diretamente a assessoria da Secretaria-Geral e subordinados também diretamente aos serviços legislativos, administrativos, de materiais e parlamentares. Artigo 2º. O anexo 2 da resolução 13/93, de 12 de 4 de 93, com as alterações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações. Onde se lê: o assistente do secretário-geral da presidência, 40 horas, gabinete da presidência, ensino médio completo, leia-se: um assessor do secretário da presidência, 40 horas semanais, gabinete da presidência, superior completo. Sala sessões 5 de novembro de 2018, Eduardo Delegacia, presidente. Professora Meire Barbosa, vice-presidente, e Geraldo Atleta, primeiro secretário. Coloco em discussão o projeto de resolução 13/2018. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bofete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprovo. Projeto de resolução 13/2018 segue aprovado por 8 votos. Discussão única da moção de número 23/2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma.
Moção 23/2018. Aplauso à jovem Jamile Silva da Silva Costa. Senhor presidente e senhores vereadores. A jovem Jamile Silva da Silva Costa, de 14 anos, foi inscrita junto à Federação Paulista de Futebol como a nova jogadora do Ginga Real de Osasco. A atleta luminense foi convocada para integrar o time de Osasco nas próximas competições promovidas pela Federação Paulista de Futebol. Jamile começou seus primeiros passos nos gramados graças à escolinha da Prefeitura de Alumínio, passando também pela Associação Atlética de Alumínio e pela equipe do Julique, antes de ser chamado pelo Ginga Real. A Câmara Municipal não poderia deixar de reconhecer essa participação e é com muita honra que manifestamos moção de aplauso à jovem Jamile Silva, da Silva Costa, por essa conquista. Requer ainda seja encaminhada a cópia desta à jovem Jamile. Sala de sessões, 19 de outubro de 2018. Edwin Bufete, vereador. Bengala, vereador. Renatinho Watanabe, vereador. Coloco em discussão a moção de número 23. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Sendo de minha autoria, a moção de aplauso, deixo disponível aos demais companheiros que queiram assinar. Está disponível a todos que desejam assinar. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo se da palavra, eu coloco em votação nominal. Doutora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Edwin Bufete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. A moção 23 segue aprovada por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Redação final do projeto de lei 56/2018. Discussão única do projeto de lei 58/2018. Discussão única do projeto de lei 24/2018L. Discussão única do projeto de lei 28/2018L. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.